Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 ao verso de número 7. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 7. Todos acharam? Amém. Diz o texto: No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, mais uma vez em oração. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito, que nos vivifica, que nos santifica, que nos ensina a Tua palavra, que traz iluminação à nossa mente em relação aos textos que a Tua palavra nos traz. Que o Teu Espírito possa falar aos corações de cada um desses irmãos. Que essa palavra possa chegar a esses corações de uma maneira poderosa. Que o Senhor possa se revelar, Senhor, por meio dessas palavras que nos dão vida, que nos enchem de paz, de alegria, que alimentam a nossa alma, Deus. Em nome de Jesus, onde essa palavra chegar, que ela alcance esse coração de uma maneira poderosa, ó Deus, é o que eu te peço nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amados, no domingo passado, nós iniciamos uma exposição aqui no capítulo 2 de Efésios, e eu gostaria de nessa noite continuar extraindo aqui as verdades espirituais contidas nesse texto. Nesses poucos versos que nós lemos, nós temos muita coisa aqui para poder pensar, para extrair, para entender acerca da fé. E como introdução dessa mensagem, eu gostaria de, em poucas palavras aqui rapidamente, relembrar alguns pontos retirados desse capítulo no domingo passado. O capítulo 2 nos aponta como nós estávamos, e como nós fomos resgatados da perdição eterna. É isso que trata o capítulo 2 de Efésios. Quem éramos e de onde nós fomos tirados, de onde nós fomos resgatados. Então o texto vai dizer que nós estávamos a caminho da perdição. Estávamos a passos rápidos e largos para o inferno, mas nós fomos resgatados dessa condição. E como nós estávamos? O texto revela que nós estávamos mortos dos nossos delitos e nos nossos pecados. E Paulo ele começa aqui a traçar uma espécie de biografia espiritual da humanidade. Ele começa a mostrar o que de fato é o ser humano. Como está a humanidade. E amados, nós podemos certamente pensar que não pode haver pior realidade para se comparar, e não pode haver melhor realidade para exemplificar como a humanidade vive. Não há um pior exemplo, e não há um exemplo mais real do que a humanidade vive. E o quadro que Paulo pinta aqui é um quadro de fato aterrador, é um quadro que dá medo. É uma realidade séria e assustadora. A condição da humanidade sem Deus, irmãos, realmente é desesperadora. Paulo vai dizer que a humanidade sem Deus está morta nos seus delitos e nos seus pecados.
E essa morte que o apóstolo diz aqui é a morte espiritual. Amados, isso quer dizer que a humanidade sem Cristo está viva para as atrações do pecado, está viva para fartar a sua alma dos desejos que a sua própria vontade quer, está viva para os seus desejos, para os seus anseios, mas está morta para o seu relacionamento com Deus. Está morta nos seus pecados, mortos para Deus. E da mesma forma que a pessoa morta fisicamente, que um defunto não responde a estímulo algum, a estímulo físico algum. Se você for lá e meter uma agulha no dedão do morto, ele não vai falar ai, porque ele não tem estímulo, ele não sente nada. Da mesma forma com que um morto está assim, Paulo vai nos dizer que aqueles que estão mortos espiritualmente são incapazes de responder aos estímulos espirituais. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas espirituais, não tem prazer nas coisas do alto, não tem prazer nas coisas relacionadas a Deus e à eternidade. É isso que Paulo está mostrando aqui. E é exatamente essa condição, irmãos, de todo ser humano. Absolutamente todos, sem exceção alguma. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Absolutamente todos. E isso tudo, irmãos, aponta a nossa incapacidade de chegar a Deus pela nossa força, pela nossa vontade. Se dependesse de nós, nós nunca, absolutamente nunca, desejaríamos o Senhor, por causa da nossa condição, por causa da condição da humanidade. Mas o texto, irmãos, nos aponta esse gigantesco e terrível problema, mas também nos traz uma notícia maravilhosa e abençoadora. Ele vai nos dizer que Ele, Cristo, é aquele que concede vida aos que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então o apóstolo Paulo, ele mostra o problema, ele mostra a gravidade do problema, mas ele aponta a solução para tudo isso. Ele aponta aquele e um apenas que pode nos livrar dessa condição. Isso significa que quando nós somos tocados por Jesus, nós somos tirados desse estado de mortalidade espiritual, de mortandade espiritual. Os nossos olhos agora se abrem e nós passamos a ver o mundo corrompido ao nosso redor. Nós passamos a ver a distância de fato que existe entre a humanidade e o Criador. Nós passamos a enxergar o mundo numa perspectiva nova, diferente. Então nós passamos a compreender, como diz o verso 2, que esse sistema mundial, ele caminha debaixo do poder das trevas. O verso 2 vem nos dizer que Satanás está por trás de toda a calamidade e desobediência dos homens. É por isso, irmãos, é por isso que quando a gente liga a televisão, a gente fica sem acreditar no que a gente ouve. Quando a gente vê um jornal, vê uma notícia pelo YouTube, muitas vezes nós ficamos assim, será que isso é verdade? Tamanha maldade, tamanha situação terrível que nós vemos esse mundo caminhando. É por isso que quando a gente liga o jornal, por exemplo, nós vemos tantos escândalos políticos. É por isso que quando a gente liga o jornal e vê que mesmo no meio de uma pandemia, onde pessoas estão morrendo,
onde pessoas estão amedrontadas, onde empresas estão fechando, onde pessoas estão sendo demitidas, onde quem é pobre está ficando mais pobre. É por isso que a gente vê ainda homens corruptos aproveitando de um momento desse, como esse, para tirar proveito. Tirar proveito seja na compra de um respirador superfaturado, seja na construção de hospitais de campanha que nunca ficam prontos. É por isso que nós vemos isso, irmãos. É por isso que às vezes a gente vai lá no lugar onde a gente costumava sempre comprar e fica assustado em ver os preços lá em cima. A corrupção do coração humano, a maldade do coração humano, a verdade expressa nesse texto que Satanás tem destruído a sociedade, que o homem está distante de Deus, tão distante de Deus, que ele não se importa em ver centenas de milhares morrerem, mas ele quer alcançar o objetivo de poder dele, ele quer alcançar o objetivo de arrancar o máximo de dinheiro que ele pode. É por isso que nós vemos isso, por conta desse distanciamento da humanidade de Deus. O homem está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Isso é o retrato da morte espiritual que impera sobre toda a humanidade. Mas nós temos uma notícia boa. Apesar de tudo isso, há um Deus que governa, há um Deus que detém a história, há um Deus que tem o controle absoluto de absolutamente tudo, nada escapa do seu controle. E esse Deus poderoso, esse Deus soberano, Ele concede vida aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Esse Deus soberano, Ele transporta aqueles que Ele quer do mundo das trevas para o reino da vida e da luz. É disso que Paulo está tratando aqui. E agora, a partir desse verso 4 que nós lemos, Paulo começa a mostrar a obra de Deus por nós. Como é que Ele age? Como é que Ele faz isso? Como é que Ele pega gente que está caminhando para o inferno e as transforma? Como é que Ele opera tudo isso, essa transformação? É disso que Paulo agora começa a tratar. A obra de Deus por nós. Como Deus nos resgata, como Ele nos tira desse reino de trevas, como Ele desfaz as algemas do pecado que nos prendiam, como Ele faz isso. Vamos ler aí novamente, fica com a sua Bíblia aberta, por favor, em Efésios capítulo 2, nós vamos ler alguns versos novamente, para a gente poder entender. No verso 4, Paulo começa dizendo o seguinte: no entanto, amados, a versão revista e atualizada, talvez, quem sabe a sua aí, diz assim, todavia. Na versão NVI, vai dizer novamente, todavia. Na versão revista e atualizada, vai dizer assim, mas Deus. Então nós temos aí, no entanto, mas Deus e todavia. A versão que eu estou usando diz no entanto, que é a versão King James. Então, ambas as traduções, elas trazem o mesmo sentido e elas têm o mesmo objetivo. Nós temos aqui uma oposição. Nós temos aqui um contraste. No entanto, é um contraste do que vinha sendo dito antes. É um contraste ao que somos por natureza. É um contraste com o que nos tornamos a partir do Evangelho da Graça. Agora Paulo vem pintar um outro quadro. Ele falou de morte, ele falou de uma humanidade caída, ele falou de uma humanidade insensível, ele falou de uma humanidade incapaz de fazer o bem. E agora ele diz, mas, no entanto, todavia, há uma outra história, há uma outra realidade,
uma realidade agora a partir do Evangelho da Graça. Uma realidade agora a partir da boa notícia. Evangelho significa boa nova. É a boa nova de Deus. É a boa notícia. Veja que ele trouxe a má notícia. A má notícia é que nós estamos num mundo distante de Deus. A má notícia é que outrora nós vivíamos neste mundo, cumprindo a vontade de Satanás, é que o Paulo diz aí. Mas agora há uma notícia nova. E como acontece essa obra de Deus em nós? Antes nós precisamos entender é que essa obra de Deus, essa transformação, esse transportar das trevas para a luz, não está em nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, que todo esse mover de Deus, toda essa mudança que nós passamos a viver por meio de Cristo, toda a transformação que aconteceu e está acontecendo em nós, não está em nós, e nem é a partir de nós. Tem muita gente que pensa que por seus méritos serão aceitas por Deus, e isso é até comum pensar, porque nossa vida é assim, a nossa vida é baseada no mérito, não é verdade? Quando você era pequeno, talvez você deve ter ouvido assim, né? Lá para setembro, outubro, você deve ter ouvido do seu pai e da sua mãe: olha, se você passar de ano, vou te dar uma boneca. Se você passar de ano, vou te dar uma bicicleta. É mérito, você vai receber por mérito. Talvez você já ouviu lá na empresa: olha, se você for um bom funcionário, você vai crescer aqui dentro. Não é isso? E essa é a realidade do mundo mesmo. Isso é uma verdade. Agora, nós, por ouvirmos tanto isso, por estarmos tão condicionados a ouvir isso, nós acabamos transferindo isso para o relacionamento com Deus, e nós achamos que nós vamos receber o favor de Deus porque nós vamos dar algo em troca a Ele. Então muita gente pensa que por seus méritos serão aceitos por Deus, pensam que um dia se tornarão melhores e então serão aceitas por Deus. Eu já ouvi centenas de vezes, quando evangelizo alguém, quando falo de Jesus para alguém, quando convido alguém para vir, por exemplo, a pessoa olha assim e fala assim: o dia que eu for melhor, eu vou. O dia que eu melhorar, eu vou fazer um compromisso com Jesus. É essa ideia incutida, de que para eu ser aceito por Deus, eu tenho que dar algo primeiro, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que ser muito bom, e aí Ele vai me acolher. Enquanto eu não for bom, as portas do céu estarão fechadas para mim. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso não é verdade. A verdade, irmãos, é que nunca, jamais poderemos fazer absolutamente nada para sermos aceitos, para sermos amados por Deus. Nós não temos essa condição. O amor de Deus não está no fato de conquistarmos esse amor pelas ações que nós podemos fazer, pelo comportamento que nós podemos ter, não. A razão da obra de Deus, a razão do manifestar amoroso de Deus em nós, sabe onde está? Se não está em você, vai estar onde? Sabe onde está? Nele mesmo, na vontade dele mesmo, e não nas nossas qualificações. Ó, irmãos, onde estaríamos nós se fosse por nossas qualificações? Eu digo para você, né, que eu não estaria aqui. Que eu não estaria aqui. Se dependesse das minhas qualidades, ser amado por Deus, eu nunca teria sido amado por Deus, porque eu sou um pecador miserável.
Então não é por aquilo que nós podemos fazer. E eu quero analisar aqui 3 atividades, irmãos, que Deus realizou em nosso favor. E por conta disso, nós fomos arrebatados, tirados, tomados do estado de pecadores, pecadores condenados, viu? Já condenado. Esse pecador que a Bíblia descreve aqui é um pecador condenado já, não é um pecador que vai viver nessa vida, vai entregar umas cestas básicas e vai melhorar e vai evoluir, passei. Não é um pecador que vai, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, faço uma promessa aqui, acolá e tal, e depois que eu morrer, quem sabe alguém faz aí umas orações para mim e ponto. Não. Quando a Bíblia descreve o pecador, ela descreve esse pecador condenado, sem chance nenhuma. Não tem jeito. Mas aí vem o Senhor e arrebata. Vem o Senhor e tira das trevas e leva para a luz. Então quero ver com você essas 3 atividades que Deus realizou em nosso favor, nos levando, nos transportando para o reino da luz. Em primeiro lugar, Deus nos amou. Verso 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Olha só para isso. Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Amados, nós fomos alvos do amor de Deus. Você foi alvo do amor de Deus. E é importante aqui nós lembrarmos em que estado nós estávamos. Em que estado nós fomos encontrados quando nós fomos alcançados por esse amor. Nós estávamos todos nós encerrados debaixo de pecados e transgressões. Por merecimento, irmãos, nós estávamos terrivelmente condenados. Mas a Bíblia vem nos dizer que a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, apesar de quem éramos, apesar de quem nós somos, Deus nos ama. Deus ama você. Você sabia disso? Só que esse amor é diferente daquilo que nós entendemos de amor. Porque normalmente o nosso amor está vinculado a uma contrapartida. Se eu sou um bom marido, minha mulher me ama muito. Se eu piso na bola, ela me ama mais ou menos. Se eu sou uma boa esposa, meu marido me ama. Se eu sou uma esposa mais ou menos, se eu deixo queimar o feijão muito, meu marido já fica bravo comigo, já fica meio irritado. Se eu sou um bom filho, a vida lá em casa é uma maravilha. Se eu sou um filho desobediente, a coisa desanda. Se eu sou um bom aluno, as notas vêm, o elogio vem. Se eu sou um mau aluno, se eu sou um bom cidadão, a polícia passa do meu lado e eu fico tranquilo. Se eu sou um mau cidadão, quando eu vejo aquele giroflex, eu saio correndo. Contrapartida, eu sou porque eu dou. Agora o amor de Deus não é assim. Porque se fosse assim, irmãos, Deus jogava 1 litro de gasolina aqui nessa terra e botava fogo e pronto, acabou. O amor de Deus, Deus amou, apesar de quem nós somos, apesar de quem nós fomos. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que esse texto diz. O texto não diz que Cristo morreu por nós, por observar que nós seríamos melhores. Cristo não morreu por nós depois que nós nos tornamos pessoas mais obedientes. O texto diz que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Ele morreu por pecadores.
Esse é o amor incondicional de Deus. Ele não esperou que melhorássemos, Ele não esperou que abandonássemos os nossos pecados para então nos amar. Não, Ele nos amou sendo absolutamente quem nós éramos, quem nós somos. Esse é o amor de Deus. Então, se você acha que Deus não ama tanto você, porque você talvez não merece esse amor, aí tem um acerto e tem um erro nesse pensamento. O acerto é que você não merece mesmo, nem eu mereço. Esse é o acerto. O erro é de você duvidar desse amor. Não duvide desse amor. Esse amor é real, é verdadeiro. Deus ama você. Então nós fomos alvos do amor de Deus. E nós precisamos lembrar que o que nós éramos antes, que Paulo disse, nós éramos objetos da ira de Deus. Está lá escrito. Mas agora nós somos beneficiários da misericórdia de Deus sobre nós. Temos o benefício da graça, da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Verso 5, vamos ler juntos? Deus deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Amados, Deus nos tirou da sepultura espiritual em que o pecado havia nos colocado. Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou da morte. Ele realizou em nós uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito dele. Ele nos ressuscitou, é o que o apóstolo diz. Ele deu a vocês vida com Cristo, quando vocês estavam mortos. Porque pela graça vocês são salvos. Amados, quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Onde é que está isso? João capítulo 5, verso 24. Abre a sua Bíblia aí para você ler comigo. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. O texto diz: E disse Jesus: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só, Jesus disse: eu asseguro a vocês, eu afirmo a vocês, aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, aquele que crê em Deus que me enviou, ele não é que ele vai ter um dia, não é que ele vai alcançar isso à medida que ele vive o Evangelho. Jesus disse: ele tem a vida eterna, ele não vai ser condenado, mas ele já passou da morte para a vida. Aqui nós temos o presente, aqui nós temos o agora, não é para depois. Jesus não disse, se forem muito bons, vão chegar lá e quem sabe terão a vida. Não, tem a vida eterna. E já passou da morte para a vida. Já venceu essa fase. Já foi transportado. Já foi tirado. Já foi resgatado. Irmãos, antes nós estávamos presos pelas garras da morte espiritual, mas agora nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Uma nova vida. Veja que é novo. Veja que antes era uma vida diferente, agora é uma nova vida, totalmente diferente.
Mais uma vez aqui nós vemos que a ação está em Deus e não está em nós. É Ele quem nos dá a vida. Não somos nós quem fazemos por onde receber essa vida, mas Ele nos dá. Ele nos tira do estado de morte espiritual e nos vivifica. Tudo está nele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Então, antes vivíamos distantes de Deus, vagando, sem entendimento, perambulando por esse mundo sem entender, sem compreender, sem discernir o nosso propósito de vida, sem entender para que nós nascemos. Tem gente que vive no automático assim, tá aí, vai para lá e vai para cá e trabalha aqui, casa, trabalho, trabalho, casa, bar, casa, trabalho, jogo, casa, e vai para lá e vai para cá, e angústia no coração, e preocupação no coração, e incerteza no coração, e angústia de novo, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e angústia e tristeza, e vai, e não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Essa é a situação. Mas quando nós somos resgatados, nós passamos a entender quem nós somos, para que nós fomos criados. Então nós passamos a ver, quando Deus nos alcança, nós passamos a enxergar, nós saímos do estado de morte, no estado de cegueira, e nós passamos agora a vislumbrar o que até então nós não entendíamos. E em terceiro e último lugar nessa noite, o que mais Jesus fez? Em terceiro lugar, Ele nos entronizou. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outras traduções trarão a palavra exaltou. Talvez aí na sua Bíblia está isso. Ele vos exaltou. Ambas essas duas palavras têm o mesmo sentido. Entronizar e exaltar são as mesmas coisas. E o que significa isso? Isso significa colocar num lugar mais elevado, colocar num lugar mais alto. Então nós temos aqui Paulo descrevendo a certeza da salvação por meio do sacrifício da cruz. Nós temos aqui o apóstolo Paulo ensinando que quando nós somos resgatados das trevas, quando nós somos feitos filhos do Senhor, quando nós somos tomados por esse amor tão grande, nós somos automaticamente colocados num lugar mais elevado. Então nós temos aqui a certeza da salvação por meio do sacrifício da cruz. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você já não é mais apenas uma criatura, você é filho. Se você está em Cristo, a Bíblia vai dizer que você é herdeiro com Cristo. Se você está em Cristo, a Bíblia vai dizer que você é justificado, você foi tornado justo pelo supremo juiz, que é Deus. E Paulo vem agora e diz, e coloca novamente aqui no presente. O termo não está no futuro. Porque se estivesse no futuro, estaria escrito: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizará. Não é esse termo, nos entronizou. Isso é presente. Se eu falar para você, você estará aqui, e você está aqui, é bem diferente, não é? Você está aqui, você não estará aqui. Com certeza nós estaremos aqui no próximo culto, mas você está aqui. Ele nos entronizou, é presente. Então nós temos aqui a certeza, temos a certeza da concretização perfeita da obra da cruz.
perfeição da obra do Criador, o plano perfeito, o plano que não deixa pontas soltas, é o plano do Eterno, do Todo-Poderoso, do Senhor dos céus e da terra. Então Paulo descreve aqui, irmãos, a segurança da salvação. Os que são tirados por Deus das trevas são tirados de modo poderoso, de modo eficaz e para sempre. Você não acorda salvo e vai dormir perdido. Tô salvo, tô perdido, tô salvo. Não! O poder da cruz, irmãos, é algo que a nossa mente ela não consegue entender. É algo tão grande, tão poderoso, é algo de fato eficaz. E para nós encerrarmos aqui, irmãos, nós precisamos entenda isso. Se você está em Cristo, antes você era escravo do pecado, você era um algemado pelo pecado. Agora somos em Cristo parte de um reino eterno e glorioso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando João, o apóstolo João, contempla, tem uma visão dos céus, ele vê lá uma multidão de povos, línguas e nações, um povo numeroso em pé, diante do trono do Todo-Poderoso. Sabe quem ele viu lá? Eu e você. A igreja de Cristo, o povo de Deus, aquele que ele resgatou com mão forte do poder do pecado, tirou das trevas e trouxe para a luz. E que nós precisamos perceber aqui é que todas essas ações, absolutamente todas essas ações estão em Deus e não em nós. Não é por mérito, não é por conquista, é tudo nele. É tudo nele, só nele. Não precisa de adendo nenhum, não precisa de nada mais, é ele, tudo nele. E quando ele vem, ele nos muda. E aí é uma mensagem para um outro dia, os desdobramentos dessa obra de salvação. O que acontece na nossa vida? O que será que acontece na nossa vida? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei qual o seu nível de comprometimento com o Senhor. Não sei o que exatamente Deus tocou no seu coração nessa noite. Mas eu quero que você, se você sente que você precisa de um relacionamento mais profundo, se você precisa entender mais sobre esse Deus tão amoroso, se você sente que você precisa compreender, entender mais profundamente essa palavra tão poderosa, veja que em poucos versos que nós lemos dessa palavra, tantas informações poderosíssimas. Deus tem tanto para revelar a você. Deus tem tanto para fazer você crescer, entender. Então, se você sente que você precisa mais disso, ore a Deus pedindo isso agora. Para aí e ora a Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero entender mais. Talvez você cresceu ouvindo tantas coisas acerca de Jesus. Talvez complicaram tanto a fé, disseram para você: o caminho é esse, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir aqui, tem que ir acolá. Não, o Evangelho é puro e simples. Há uma porta apenas, há um caminho só, e esse caminho é Jesus, essa porta é Jesus. E Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei você. Não precisamos
nos tornar pessoas mais santas para nos entregar a Jesus. Não. Ele morreu por pecadores. Ele não morreu por sãos. Ele próprio disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para aqueles que necessitam do perdão. Se você necessita desse perdão, se você necessita de um relacionamento profundo com o Senhor, entregue a sua vida a Ele. Entregue-se a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu sou Teu, faz de mim a Tua vontade. Me ajuda a entender, a compreender. E eu quero caminhar contigo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, Pai. Tua palavra poderosa. Tua palavra que nos chama a um posicionamento, que nos revela uma ação poderosa. Nos revela, ó Deus, que de verdade nós não somos absolutamente nada. Nós não temos nada para oferecer. A Tua palavra diz que as nossas melhores intenções são consideradas pelo Senhor como um trapo imundo. Então nós não temos nada, somos pecadores. Mas o Senhor é um Deus amoroso que se revela por meio da Tua palavra e vem nos dizer nessa noite que o Senhor nos resgatou, que aqueles que estão em Ti provam de fato uma nova vida, são amados pelo Senhor. Já são colocados numa posição elevada, não para isso trazer qualquer afago ao nosso ego, para pensarmos que nós somos bons, não. É por isso que o Senhor não exige de nós nada. O Senhor morreu na cruz por pecadores mesmo, para que nós não pensássemos que nós ganhamos qualquer coisa, que nós alcançamos qualquer coisa, porque nós não temos nada para alcançar, nós não temos capacidade nenhuma, nós somos tão pequenos diante de Ti. E o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou, tudo está no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender essa verdade. Nos ajuda, ó Deus, dá força aos Teus servos e servas para viverem esse evangelho libertador e poderoso. Aqueles, ó Deus, que nesse momento colocam a sua vida e pedem: ó Deus, faz morada em mim, me ajuda a entender, ó Pai, ouve esse clamor, atende essa oração. E se há esse clamor nesse coração, é porque o Senhor está movendo o Teu Espírito, o Senhor está tocando, o Senhor está abrindo esses olhos, porque não há como abrirmos os olhos por nós. Não é a mensagem do pregador que vai transformar o coração das pessoas, mas é o Senhor quem muda, quem transforma, é o Senhor, Pai. Eu rogo a Ti, ó Deus, transforma vidas, que essa mensagem possa impactar corações, daqueles que quem sabe nos ouvem agora em outros lugares, fora desse templo. Toca nessas vidas, Senhor. Eu clamo a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.